Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, bora hoje conversar sobre um assunto que vocês vivem me questionando no Instagram, que é sobre a quantidade de acertos que eu tive que ter para conseguir entrar na Universidade Federal de Medicina Veterinária, que há quanto tempo eu tive que estudar para obter esses acertos, se foi difícil, se foi fácil, se foi preciso muito esforço. Então, bora lá para a gente conversar sobre tudo isso, para vocês verem uma pessoa que estudou e conseguiu entrar na faculdade dos sonhos, pois possa ser que você queira fazer a mesma coisa que eu, entrar numa Universidade Federal de Medicina Veterinária. Então, bora lá para sanar as suas dúvidas e você até mesmo, quem sabe, ficar mais tranquilo, pois a gente sabe que nessa época de vestibular a ansiedade bate forte, a gente às vezes fica meio confuso sobre o que a gente quer, se a gente vai conseguir alcançar isso. Então, bora lá conversar sobre o assunto, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Bom, então bora começar falando sobre a minha quantidade de acertos, pois afinal é isso que vocês mais me perguntam no Instagram, o que vocês mais querem saber, se eu preciso acertar muita coisa para entrar em medicina veterinária, se eu não preciso acertar tanta coisa assim, se foi fácil, então bora lá. Bom, em matemática eu acertei 35 questões, ciências da natureza eu acertei 32 questões. Bom, aí já em linguagens eu não tenho certeza, mas eu acredito que foram 31 questões. Já em humanas eu acertei 33 questões e na redação eu tirei 960. Bom, já vou falando para vocês sobre o TRI. É bom até a gente conversar sobre esse sistema para vocês saberem como é que ele funciona. O meu TRI não me ajudou. Ele foi bem malvado comigo, para ser sincera. Eu sei como é que o sistema funciona. Eu lembro que eu cheguei a ler sobre ele antes da prova para saber, né? É importante que a gente entenda como funciona esse sistema de correção para a gente saber como fazer a prova, né? E como é que o TRI funciona? Ele quer ver se você chutou uma questão ou realmente acertou porque sabia. E como é que ele faz isso? Se você acertou uma questão difícil, mas errou a fácil, ele vai acreditar que você chutou aquela questão. Então, a sua média pode acabar ficando mais baixa do que uma pessoa que acertou uma questão fácil e a outra média e errou a difícil. Então, assim, é um sistema que eu não gosto muito. Eu acho que ele é meio injusto, pois ele não consegue captar bem isso, pois uma questão que é fácil para mim pode ser difícil para você, e uma questão que é fácil para você pode ser difícil para mim. Então, eu acredito que é um sistema meio falho por conta disso. Então, bora falar qual foi a minha pontuação com o lindo do TRI. Eu tenho anotadinha aqui para falar, porque realmente de cabeça não gravei isso. Bom, em linguagens eu fiquei com 657,2. Humanas, 678,2. Natureza, 661,3. Matemática, 777,6. Sendo que quando eu vi nos outros anos, pois caso você procure na internet, você vai encontrar a comparação da quantidade de acertos para a pontuação das pessoas nos anos anteriores. E nossa, eu fiquei muito chocada, pois em matemática eu estava esperando uma média com certeza acima de 800 e perto de 850. Então, assim, foi bem chocante para mim ver essa nota. Eu já fiquei um pouco desesperada, pensei, caramba, eu tinha certeza de que ia passar em veterinário com esses acertos e agora surge isso. Até que eu vi a nota de redação, pensei, eu acho que vai dar, hein? Eu acho que com essa nota de redação talvez eleve a minha nota total e eu consiga passar. Aí eu aproveitei e já fiz logo a minha média, porém você tem que, ao fazer a sua média, considerar a faculdade que você quer aplicar. Por exemplo, eu escolhi a Universidade Federal Fluminense, que era mais perto da minha casa. Aqui no Rio só tem duas universidades federais, a outra é extremamente longe. Essa já é longe, mas é mais perto que a outra, então por isso que eu escolhi ela. Então, eu entrei no site dela, pesquisei no Google termo de adesão, Universidade Federal Fluminense. Aí apareceu uma lista e eu procurei dentro dessa lista a medicina veterinária. Lá eu encontrei qual seria o peso de cada matéria. E aí eu descobri que o peso para redação era 2 e o peso para ciência e natureza também era 2. Assim eu calculei a minha nota de forma muito fácil. Algumas pessoas ficam às vezes meio confusas sobre como calcular a nota com o peso, mas é algo muito fácil, gente. Basta você pegar a sua pontuação do Enem, aí você viu, por exemplo, aqui, redação, peso 2. Aí você vai multiplicar a nota da redação por 2. Natureza, peso 2 também. Multiplica a nota de natureza por 2. E das demais, como vocês podem ver, peso 1. Então, repete a pontuação que já está. Depois você soma tudo isso e vai dividir pela soma dos pesos. Aí vai dar o valor
da sua média já com um peso adicionado. Então, assim, é realmente muito fácil. Quando eu vi que a média com o meu peso ficava maior, eu fiquei mais feliz. Pesquisei também as notas de corte. Eu vou colocar na legenda o site que eu utilizava para saber as notas de corte da faculdade nos anos anteriores. E aí eu pensei, caramba, acho que eu tô dentro, hein? Só que no ano da pandemia aconteceu algo que chocou todo mundo, pois as pessoas estavam falando que a nota de corte ia cair. Ela aumentou. No meu ano a nota de corte foi altíssima. Mesmo assim eu consegui passar com tranquilidade. Eu fiquei em nono lugar na colocação geral da minha faculdade. Claro que talvez se o TR tivesse me ajudado, eu teria ficado um pouco mais acima, mas tá ótimo, o importante é entrar, não é se fixar essas coisas, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, isso não importa. Mas assim, eu consegui então passar com tranquilidade. Sempre eu via, né, a cada dia que o SISU atualizava, onde é que eu estava em relação à nota de corte, eu estava bem colocada, então foi mais tranquilo, apesar de que naquele ano houveram também problemas com o SISU. Então é bom, já que a gente entrou nesse assunto, eu vou até comentar com vocês sobre. Quando vocês lerem notícias sobre problemas no SISU, no Enem, na faculdade, tentem não se assustar, tenta não ficar pensando muito sobre isso, para não atingir você não ficar ansioso, pois realmente se você ficar ligado nisso, nossa, você não vai se sentir bem. Já vestibular é algo que é difícil de lidar, é algo que ele vai ser importante para o seu futuro, muitas vezes você ainda não tem certeza da carreira que você quer, ainda tem que ficar escutando familiar querendo dar opinião, ah, faz isso, faz aquilo. Então, realmente, não é uma fase fácil, ainda tem que ficar escutando essas coisas, notícias ruins, incertezas. Tenta se abstrair um pouco disso, leia para ficar ciente, mas tente pensar, não, vou ficar calmo, não adianta me preocupar sobre isso. Pois realmente, no meu ano, tiveram vários problemas com o SISU, e isso é algo recorrente, algo que acontece praticamente todo ano. Não dá para você pirar muito a respeito disso, você tem que tentar se manter calmo ali. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Tenta ficar calmo, tenta não ficar pensando muito nas coisas. No ano que eu entrei, na minha faculdade estava falando, inclusive, que as faculdades federais iam fechar. Então, assim, tenta se abstrair dessas notícias, tenta não ligar muito para elas. Mas então, bora lá falar sobre um assunto que eu ainda não comentei, que é sobre quanto tempo eu fiquei estudando, quantas horas eu estudava por dia, se eu estudei muito, se foi pouco, se foi fácil, se foi difícil alcançar essa nota, bora lá. Bom, eu estava no terceiro ano do ensino médio, porém ocorreu a pandemia, então assim, eu fiquei basicamente em casa, eu tive um mês de aula apenas, e depois algumas aulas online que demoraram até mesmo um pouco a começar. Aí, em conjunto com isso, eu já fui logo assinando um cursinho online, que foi muito bom para mim. E eu até super indico o curso online para vocês que não têm muitas vezes a possibilidade de fazer um cursinho presencial, pois eu sei que muitos cursinhos presenciais custam 2.000 a mensalidade, 1.000 e pouco. O que eu mais usei, por exemplo, mais gostei, era R$ 13,90 que eu pagava por mês, assim. Então, muitas vezes a sua aprovação você acha que é algo muito distante, muito difícil de você alcançar, pois você não tem as ferramentas necessárias. Mas muitas vezes você que é uma pessoa dedicada ou tem mesmo um pouquinho de dinheiro ali reservado, já consegue fazer um curso bom ou procurar muitas vezes materiais online, que hoje em dia tem muito material gratuito online para você estudar e conseguir ali entrar na faculdade dos seus sonhos. Então bora lá continuar falando sobre a questão dos meus estudos, né? Durante esse terceiro ano, então, eu fiquei estudando pelo cursinho online e também pelas aulas da minha escola. Claro que, como eu falei, as aulas estavam reduzidas, foi um esquema meio diferente, então isso facilitou, pois eu tinha mais horas para estudar para o cursinho. Então, assim, por dia eu ficava de verdade 9 horas estudando, era muita coisa, pois realmente, quando você tem que conciliar com a rotina da escola, fica muita coisa, pois muitas escolas não são boas o suficiente, não dão todo o conteúdo que cai no Enem, que era o caso da minha, então realmente eu tinha que dar muito tempo ali para o cursinho online, eu tinha que ver realmente todo aquele conteúdo, era muito importante para mim fazer tudo aquilo, pois eu não tinha base para muitas coisas. Eu lembro que quando eu fiz o Enem como treineira, no segundo ano, eu não tinha feito nenhum cursinho online ainda, apenas um de redação. E eu fiquei chocada, pois eu vi muitas coisas ali que eu nunca tinha visto na minha vida, e eu sempre fui uma aluna estudiosa, que tirava notas boas, que era elogiada pelos professores, então assim, foi algo que me chocou e que eu logo pensei, eu preciso de uma ajuda para preencher essas lacunas do meu ensino, do meu conhecimento. E assim, o curso online então foi essencial para mim para preencher essas lacunas, para realmente ver todas as matérias que caem. Então, foi estudando por meio do cursinho online e, claro, um pouco da escola ali que eu consegui entrar na Universidade Federal.
Realmente, caso você esteja na época de escola e vá conciliar com o cursinho, é muita coisa para estudar. Realmente, se você está na escola e quer investir num cursinho já, quer pegar e estudar ali já para o Enem, você vai ter que investir bastante hora do seu dia nisso, você vai ter que realmente se dedicar bastante, se esforçar, ser disciplinado, porque realmente vai demandar muitas horas do seu dia. Eu não acredito que você precise ficar numa loucura de 11, 12 horas por dia estudando, pois eu acredito que com as estratégias certas, utilizando os métodos certos de estudo, você consegue ver todo o conteúdo de forma mais rápida, mas realmente, quando você tem que conciliar com uma escola que você gasta 6 horas do seu dia lá, já realmente aumenta bastante a sua carga horária. Mas enfim, foi realmente isso que eu fiz no meu ano, todo dia. Eram aulas da escola e aulas do cursinho online, e além disso, eu ainda fazia um simulado por semana, que eu comecei a fazer ali mais ou menos em maio, para eu conseguir realmente gerenciar o tempo bem, já simular uma prova. Então é muito importante também fazer já simulados desde o início, é algo que ainda bem rapidinho eu peguei a importância de fazer simulados. Então é isso, gente. Eu realmente estudei bastante. Foi um ano que eu me dediquei muito nos estudos, me abdiquei de alguns rolês, óbvio. Era pandemia, no início do ano estava muito forte. No final do ano começaram a abrir alguns locais e mesmo assim eu mal saía, eu mal ia num shopping para só sentar e jantar. Eu ficava realmente mais em casa estudando. Foi um ano que eu me dediquei bastante e que, glória a Deus, surtiu seus efeitos. Eu logo consegui entrar na faculdade. E como teve a pandemia, o vestibular ele foi adiado. Eu, ao invés de fazer o Enem, como geralmente todo mundo faz em novembro, eu fiz em janeiro do ano seguinte, então eu realmente fiquei um ano estudando, pois eu comecei a estudar por esse curso online na época de férias, em janeiro, e fiquei até janeiro do ano seguinte estudando, que foi a época do Enem. Lembro que nas férias seguintes eu relaxei, sabe? Pensei, ui, missão cumprida, passou, descansei bastante. Então, eu espero que vocês também consigam fazer isso. Então, gente, é preciso realmente se dedicar bastante. Se você quer medicina veterinária, muitas vezes a nota de corte é alta. Aqui no estado do Rio, a nota de corte no meu ano foram essas aqui. E como eu queria uma universidade só tinha um local para eu aplicar. Mas é isso, gente. Acredita nos seus sonhos que vai dar certo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Se você gostaria de saber sobre outra coisa em relação a essa minha jornada de vestibular, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Muito obrigada por assistir até aqui e se inscreve no canal que eu esqueci de falar.